Bora lá, pessoal, para essa live aqui do pós-jogo. Foi ontem, vai demorar um pouquinho, né? Demorou um pouquinho para fazer, mas está valendo. Tá tudo ainda muito recente aí, muito fresquinho na nossa memória. Vou começar aqui, como sempre, naquele padrão. Eu escolhi aqui de tantas que já saíram aí na imprensa, só algumas notícias, para a gente manter aí aquele ritmo que tem. Depois a gente conversa aqui um pouquinho, fala um pouquinho aqui o que achou, como é que viu, como é que foi aí esse primeiro Clássico Rei de 2024. Seguindo com a primeira, essa aqui, a básica, a análise. Primeiro Clássico Rei de 2024 reúne todos os elementos de um grande jogo. 6 gols, bola na trave, expulsão, alternância de domínio, reviravolta, pênalti nos acréscimos, polêmica. O primeiro Clássico Rei de 2024 reuniu todos os elementos de um grande jogo. No fim das contas, o empate em 3-3 nesse sábado 17 na Arena Castelão traduziu o equilíbrio no duelo entre Fortaleza e Ceará. Tinga, Cauã e Machuca marcaram para o Fortaleza, Matheus Felipe Ailon e Saulo Mineiro fizeram os gols do Ceará. O Fortaleza perdia por 2-0, virou para 3-2, mas sofreu um empate nos acréscimos da segunda etapa. Confronto que teve temperatura alta nas arquibancadas, com belíssima festa de tricolores e alvinegros, mostrando o quanto um clássico fica ainda mais bonito com as duas torcidas. E também dentro de campo, o começo de jogo foi nervoso, pegado e faltoso. Mas com a bola rolando, o Ceará mostrou clara superioridade nos primeiros 45 minutos. O Vovô teve uma excelente atuação e foi perfeito dentro da sua proposta. O plano de jogo de Wagner Mancini era claro: organização defensiva, com ocupação dos espaços e aposta nas transições em velocidade e bola parada. E justamente assim os gols foram marcados. Em cobrança de escanteio de Castilho, Matheus Felipe subiu mais que a defesa do Fortaleza e abriu o placar. Na sequência, em contra-ataque mortal novamente, Castilho deu assistência para Ailon, que completou e fez 2-0. Placar construído com méritos, já que o Vovô se defendeu muito bem, pouco foi agredido e se apresentou muito efetivo no ataque. Acontece que as expulsões de Matheus Felipe e Brites foram determinantes para alterar o cenário do jogo no segundo tempo. O Fortaleza foi muito mal no primeiro tempo, lento e sem criatividade, foi coletivamente muito abaixo e não conseguiu jogar. As individualidades pouco apareceram e logo no intervalo o Vojvoda sacou Moisés e Kevin para as entradas de Machuca e Cauã. E os dois mudaram a partida. O panorama do jogo foi completamente diferente na segunda etapa. Com mais espaço em campo, devido às expulsões, o Fortaleza consegue trocar passes com mais velocidade e encontrou mais espaços. A insistência deu resultado. Após escanteio, Tinga diminuiu e transformou o ambiente. O Ceará sentiu o gol e o tricolor cresceu no jogo. Foi quando Cauã acertou o chutaço de fora da área, num ângulo para empatar, e minutos depois Machuca fez boa jogada individual e colocou 3-2 no placar. Foram 3 gols em 12 minutos. Mas os minutos finais ainda guardavam mais emoção e reviravolta. Em cabeçada de Pulga, Pikachu colocou o braço na bola. Pênalti que Saulo Mineiro cobrou e converteu, dando números finais ao duelo. E de maneira nenhuma se pode dizer que o resultado foi injusto. O primeiro tempo foi de superioridade do Ceará, o segundo tempo do Fortaleza, mas no fim das contas a igualdade retrata melhor o que foi o grande jogo no Castelão. Seguindo aqui, para não perder o ritmo, vamos passar agora para o foco aqui mais no próprio Ceará mesmo aqui. Mancini avalia empate do Ceará em Clássico Rei e lamenta expulsões. Ceará e Fortaleza empataram no primeiro Clássico Rei do ano em um jogo eletrizante. O 3-3 do placar final refletiu bem o que foi a partida, com o Vovô abrindo 2-0, levando a virada e depois buscando o empate num pênalti já nos acréscimos. O técnico Wagner Mancini rendeu elogios aos seus comandados. Abre aspas para o Mancini: o empate foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Vi como um grande jogo de futebol, com mexidas estratégicas, arrumações dos dois lados, substituições. As duas equipes fizeram a partida que todos nós esperávamos, avaliou Mancini. Ainda na primeira etapa, Matheus Felipe do Ceará e Brites do Fortaleza foram expulsos.
o que resultou em mudanças de estratégia por parte dos dois times. Mancini comentou o caso, abre aspas de novo aí para o Mancini. Eu lamento as expulsões, o Ceará perdeu mais, pois o Matheus Felipe era um dos principais em campo. Eu tive que fazer uma substituição enquanto o Vojvoda não, mantendo um jogador que poderia atuar ali. Além disso, foi muito mais letal para o Ceará, pois se tira de 20 a 40 metros de marcação, facilitando para quem precisa atacar, como era o caso do Fortaleza ao estar perdendo por 2-0, ponderou. Mesmo assim, apesar de sofrer a virada depois de abrir 2 gols, Mancini acredita que o Alvinegro está no caminho certo nesse início de temporada. Afinal, este foi apenas o 8º jogo no ano e o clube continua invicto. Aspas de novo para o Mancini. Temos muita coisa boa para olhar e uma equipe recém-formada. O Ceará hoje é equipe aguerrida que joga bom futebol, mas não está maturada para 90 minutos, também acho. Já vou aqui dar um comentário. Também acho que o Ceará está tendo muita oscilação, não está segurando muito aí um jogo inteiro. São apenas 8 jogos. E com uma equipe praticamente nova, enfrentamos em igualdade de condições o Fortaleza, que já vem de um trabalho de Vojvoda e um elenco de alguns anos. Temos que olhar para esse lado também. Tenho certeza que vamos enfrentá-los mais para frente e que o Ceará leve vantagem, concluiu. O Alvinegro de Porangabuçu agora muda o foco para a competição regional. O Vovô recebe o ABC no dia 28 de fevereiro, às 21h30, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Seguindo para mais uma aqui, das que eu escolhi de tantas que tinham disponíveis, essa que eu achei importante para a gente aqui pela representatividade, pelo simbolismo daquele último gol. Saulo Mineiro marca primeiro gol no ano e comemora. Fico emocionado. O Ceará empatou com o Fortaleza em 3-3 na Arena Castelão neste sábado. Os gols do Alvinegro foram marcados por Matheus Felipe, Ailon e Saulo Mineiro. O atacante balançou as redes em cobrança de pênalti nos últimos minutos de jogo. Foi o segundo gol dele marcado desde o retorno para o clube e o primeiro no ano. Saulo comemorou. Abre aspas para o Saulo agora. Não estava vivendo um bom momento desde a minha volta, mas estou trabalhando juntamente com meu grupo. Mancini está me dando oportunidade para que nesses jogos eu possa ajudar minha equipe. Era para ser o gol da vitória, mas pelo menos empatamos e saímos com um ponto. Estava um tempo sem marcar, só Deus e minha família sabem do meu esforço, do esforço da equipe. Fico emocionado, quem trabalha duro, quem acredita e tem fé, graças a Deus pôde marcar, afirmou. Infelizmente tomamos a virada, mas conseguimos pelo menos o empate, completou o Saulo Mineiro. E para terminar aí esse bloco aí de notícias, né, que a gente tem, eu, como todo mundo sabe, o meu perfil é só para falar do Ceará, da torcida do Ceará, do que diz respeito ao Ceará. Particularmente, pessoalmente, respeito todos os outros times, as outras torcidas, não tenho nada contra. Não é do meu feitio ficar falando do outro time ou dos jogadores dos outros times, porque para mim todos são profissionais, né? O futebol tem essa capacidade de virar tudo. O jogador que estava no nosso time hoje em dia está lá no outro time, o jogador do time está hoje em dia no nosso time, e assim faz parte, é assim que se deve torcer, é assim que a gente sabe que o futebol é um esporte profissional e a gente não deve levar isso para o lado pessoal das coisas. Então, é uma exceção que eu vou abrir aqui, no caso, citar uma notícia de um jogador do outro time, mas vocês vão entender por quê, porque essa eu achei muito legal, esse detalhe aqui, porque não é da pessoa em si que eu quero trazer a notícia, mas a notícia do que foi para a súmula, para a gente entender como é que funciona um pouquinho aí nesses bastidores, no que acontece além do que a gente vê ali da arquibancada ali dos setores que a gente fica no estádio. Essa notícia aqui, ó. Súmula registra xingamentos de Brites em expulsão em Clássico Rei. Filho da fraco ladrão. O primeiro Clássico Rei do ano terminou em 3-3 e teve todos os ingredientes de um clássico disputado, inclusive expulsões. Foram 3 jogadores que receberam cartão vermelho na partida deste sábado, válida pelo Campeonato Cearense. Matheus Felipe do Ceará e Brites e Pikachu do Fortaleza. Em súmula, o árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior registrou as expulsões. Matheus Felipe e Brites deixaram o campo mais cedo, ainda na primeira etapa. Os dois se envolveram em confusão e seguraram a gola da camisa do outro. O que estava lá na súmula aqui, ó. Culpado de conduta violenta por trocar empurrões e agarrar seu adversário
pela gola da camisa de maneira grosseira e ostensiva, com o jogo paralisado. Justificou o árbitro para a expulsão de Matheus. Vou deixar aí as imagens aí do que está na súmula. Tá pequenininho, mas dá para ampliar e dá para ver o que o cara bota lá na súmula, para vocês saberem como é que funciona esse negócio aí. Aí o outro, por trocar empurrões e agarrar o seu adversário pela gola da camisa de maneira grosseira e ostensiva, com o jogo paralisado de maneira reincidente. Após ser expulso, agarrou e puxou pela gola da camisa o jogador Ailon. Informo que o atleta saiu de campo de jogo proferindo xingamentos e palavras ofensivas. Você é um filho da fraco, ladrão, necessitando de intervenção de companheiros de equipe para deixar o campo de jogo. Por fim, o árbitro ainda registrou a expulsão de Pikachu no lance que resultou no pênalti convertido por Saulo Mineiro, empatando a partida em 3-3. Impedir um gol ou acabar com uma oportunidade clara de gol com uso intencional de mão na bola. Finalizou o documento. Agora os times viraram a chave e mudam foco. Fortaleza viaja para encarar o Sport na quarta-feira 21 às 21h30 pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Ceará recebe o ABC no dia 28 de fevereiro às 21h30 pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Pessoal, agora passando assim para análise do jogo em si, a gente vendo aqui assim os melhores momentos e tal, vou deixar aqui rolando pra gente ficar vendo. Todo mundo já viu o jogo mesmo, vai estar salvo em tudo que é canto aí, tem gente que já viu de novo aí. Eu lembro que tinha uma época que eu conhecia gente que via o replay do jogo inteiro, né? Não era nem quem perdeu o jogo e depois via o jogo gravado no YouTube, era o replay do jogo no rádio. Se não me engano, às segundas-feiras, não lembro qual era a rádio que fazia isso, ela fazia a reprise do jogo no rádio. Muito legal essa era aí. Partindo assim para análise do jogo em si, muita coisa foi falada e tal, a questão da oscilação dos times e tudo mais. Eu já fiz uns comentários aí em alguns perfis aí de páginas aqui do Instagram, do pessoal falando do jogo e principalmente da atuação, né, do Ceará. O que eu vi ontem, assim, eu não entendo muito de futebol não, né? Minha parte é mais torcer, ficar pulando, torcendo e tomando uma cervejinha aqui do lado de fora. Mas o que eu percebi ontem é que já era esperado, eu esperava pelo menos isso nesse jogo de ontem, porque a bem da verdade foi o jogo, digamos assim, que o Ceará encontrou o adversário mais arrumado que a gente esperava que era arrumado. Eu esperava isso, mas a gente teve essas infelizes surpresas já naquele jogo ali vamos colocar assim, do Floresta, que foi só 1-0, né? Já foi da própria estreia do Ceará, que o Maracanã sai na frente, mas o Ceará consegue um empate. Contra o Floresta também a gente, né, consegue ganhar, mas só de 1-0, né? Um destaque assim quase individual, mas ali era começo de temporada, a gente sabe como é que é a dificuldade, ninguém que está exigindo tic-tac, o time perfeito, entrosado, isso aí faz parte e vai durar até o final do ano, com certeza. Contra o Atlético e contra o Caucaia a gente deslanchou, teve aquela grata surpresa assim de um jogo dentro das condições que o gramado permitiu, aquela vitória lá contra o Juazeirense pela estreia da Copa do Nordeste. Mas eu acho que quem acompanha um pouquinho sabia que ontem ia ser o desafio que o Ceará ia ter. Que ia ser um time que ia vir para cima, independentemente do time já ter sido formado, de estar jogando junto há anos, mas porque era o clássico. O clássico sempre muda a característica e tal, o pessoal fica inflamando o jogador. Eu não vou entrar muito nessa porque a gente sabe que o nível de profissionalização que o futebol alcançou, o cara que chega para jogar no Ceará, ele não vai aprender, não vai entender anos e anos de rivalidade, de não sei o que, de clássico. Ele vai jogar um clássico para ele se mostrar, como o pessoal percebeu aí na internet, tem gente do Brasil inteiro comentando, dizendo que foi o melhor jogo do Brasil até agora e tal. Não apenas pelo placar, mas pelas condições, né, pela variação que teve essa gangorra que foi o jogo de ontem. Eu, pessoalmente, como vi o jogo, eu penso assim, que mais uma vez aquela frase lá que o Júnior lá do Flamengo ele falou em algum podcast desse aí de futebol: quando você enfia a faca, você tosse. Não dá, hoje em dia, em pleno século 2024, o time fazer 1-0, né? Encontrar 1-0, que foi numa jogada de bola parada no escanteio, foi um golaço.
Meus parabéns aí pro menino aí, pro zagueiro aí, que foi. Aí começa a injustiça, o cara faz um gol daquele num clássico, poxa, começando a carreira dele no time, né, tal, estreando, digamos assim, no time, faz um gol daquele no clássico e depois se envolve naquela confusão ali infantil, pueril e é expulso. Então, são essas limitações que eu encontro assim que eu fico, cara, não dá pra entender, cara. Depois, numa jogada bonita daquela ali, porra, um toque legal na bola, conclusão perfeita, o gol do centroavante chegando pelo meio, cara, 2-0. Quando vira o, o primeiro tempo, quando acaba o primeiro tempo, a gente tava naquela situação que eu não vi isso da torcida do Fortaleza, eu vi da torcida do Ceará. Quando tomou a virada, eu vi um pessoal se dirigindo para sair. Né? Mas clássico é clássico, a gente sabe que até o final pode acontecer alguma coisa, como realmente aconteceu o gol de empate aí de pênalti convertido pelo Saulo Mineiro. O segundo tempo, eu acho que todo mundo sabia o que ia acontecer. A gente viu o Fortaleza ontem mais aguerrido. O Ceará fez um gol, não entendi, não entendo até hoje, não entendi como é que você tem uma vantagem no placar e abdica de jogar. Eu não estou falando em fazer cera 45 minutos, mas não deixar a bola com o adversário, ponto. Nunca vi o cara fazer ponto sem fazer gol, desculpa, você fazer gol sem a bola. Não existe isso. E o Ceará deixou, tipo assim, o Ceará não estava atraindo um time, digamos assim, vamos colocar como os times que o Ceará goleou no Campeonato Cearense, atrair o time para pegar um contra-ataque ali puxado pelo Pulga e tudo mais. Não dava, a gente sabia que aquela pressão ali do Fortaleza daquele jeito ali ia resultar em alguma coisa. Quando sai o primeiro gol do Fortaleza, eu pensei, não, agora o Ceará vai segurar um pouco mais a bola e pelo menos tentar equilibrar o negócio. Deixa o 2-1, tá de bom tamanho, tava ótimo, tava perfeito, do jeito que o pessoal até jogou lá em site de aposta. Mas nunca manter aquela atitude. A gente entende que a situação da expulsão do zagueiro do Ceará foi pior, realmente. Só que aí ainda tem gente aí, eu já cheguei a ver uns comentários aqui, que criticou o Mancini pelas substituições, né? Pelo que ele foi obrigado a fazer. Ele até comentou, como eu li agora na notícia, que ele teve que substituir e o Vojvoda não teve que substituir. Então já prejudicou, porque justamente na zaga do Ceará ali que estava bem, a gente vê que a fragilidade começou a chegar muita bola na trave, né? Eu acho que foram 2 bolas na trave, se eu não me engano, bola na trave e tudo mais. Ou melhor, a segunda bola na trave foi a que saiu o primeiro gol. O que eu achei também em relação a isso aí do time é a atitude. Então, pessoal, a atitude que a gente espera do time. Eu até cheguei a colocar um comentário meio grande, algumas pessoas leram aí, que assim, eu não vejo problema nenhum em perder jogo. Não tem, faz parte. A vida é assim, a gente não vai ganhar todas as partidas. Ponto. Não vejo problema nenhum em empatar um jogo, principalmente um clássico. O empate faz parte também, é um dos 3 possíveis resultados. Então não há por que ficar chateado. Mas agora a gente fica chateado um pouco quando vê que o time abre mão de jogar. E eu não estou falando que o Ceará estava ganhando de 2-0 até os 40 minutos do segundo tempo e tomou 3 gols em 5 minutos. Tomou 3 em 12 minutos. Mas logo depois do primeiro gol, você vê que o Ceará, ele, sabe, deixa a bola demais com o adversário. E não pode ser assim. Não estou falando que o Fortaleza ontem mostrou muito mais futebol que o Ceará. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, ao longo da temporada, podem ter certeza disso, o Ceará vai encontrar muitos times assim, como ontem, que, como diz a arte da guerra, se você não deixa saída para o seu adversário, para o seu inimigo, ele vai partir para cima de você. E quando você faz 2-0, gente, não tinha outra coisa o Fortaleza fazer. Se fosse o 2-0 ali no meio do segundo tempo, talvez o Ceará tivesse ganho ontem de 2-0 tranquilamente. Mas na hora que vira 2-0, a gente sabia que não tinha outra coisa o Fortaleza fazer a não ser vir para cima. Mais uma vez, eu não vou dizer que era para fazer cera, para cair no chão 45 minutos, que a gente sabe que isso não dá e fica até feio, e isso não é futebol e não é por isso que a gente torce. Mas era para ter um pouco mais de cabeça ali, sei lá, de tática. Se vai fazer fechar alguma coisa, já mexe ali no intervalo, já fecha tudo. Já entrasse logo lá o Irmer, já saísse, sei lá, quem tava com amarelo, já tirasse o Pulga, deixasse bem claro, vou segurar, mas principalmente, não é dizer que vou segurar, e segurasse o resultado.
Obviamente, como era clássico, ninguém queria ver isso, tudo mais. A gente não vai se vender por 3 pontos, aí todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer sair vitorioso no clássico. Outra coisa que me chamou muito a atenção, e mais uma vez foi um comentário que eu fiz, eu não vou tirar nunca o mérito, principalmente o segundo gol do Fortaleza que foi um golaço e tudo mais, não vou tirar o mérito de ninguém do time do Fortaleza lá, dos gols que fez. Mas em certa monta, então para eles, para a torcida deles foi bonito, foi emocionante pela virada, pelos gols que aconteceram, né? Que foram gols bonitos. Com exceção do primeiro, que foi sorte, vamos dizer assim, mas até para sorte, até para a pessoa ter sorte, o cara tem que pelo menos acreditar. Quando vocês voltarem aí, quem quiser ver aí, tá na internet obviamente, né, no YouTube, os melhores momentos e os gols. O primeiro gol do Ceará, né? O primeiro gol do Fortaleza, tá todo mundo parado olhando para a bola. Quem se mexe obviamente é o Fernando Miguel, que vai tentar tirar e a bola bate na trave. E fica todo mundo olhando, não chega ninguém. Cara, a gente está sendo atacado. É todo mundo para defender o gol. Não pode entrar a bola no gol. E se eu não me engano é o lateral. Acho que esse deve ser o Ray Ramos, se eu não me engano. Ele fica de costas, cara. De costas. Aí o Tinga chega e faz o gol. Tudo bem, faz parte. O cara que está do outro time tem que acreditar em tudo mesmo. Mas a gente também, cara. O zagueiro também tem que acreditar para tirar a bola de dentro da área. Aquele momento ali, talvez se a gente segurasse aquele primeiro gol ali, talvez o Fortaleza fosse fazer um gol de qualquer jeito, mas se segurasse ali aquele gol, um pouquinho a mais ali, uns minutos ali, talvez não tivesse tido a virada. Paciência, não dá para mudar aqui o passado, a gente não vai mudar nada aqui agora. O segundo gol, né, tendo sido um golaço, já falei, eu torço, eu não distorço, né? Foi um golaço, mas se a gente for ver direitinho, quem vai lá tentar esticar a perna na frente do cara, eu acho que é o Eric Pulga. Tipo assim, alguma coisa ali devia estar errada. Aí inverte o que eu falei agora. Tava todo mundo dentro da área e ninguém na cobertura. Ninguém na marcação. Eu vou tentar explicar um pouco assim para vocês como é que eu vejo, porque quem lembra do final do ano passado e agora no começo desse ano, até semana passada, tava tendo lá o Super Bowl, que é o campeonato lá daquele futebol americano lá. Aqueles caras lá ficam brigando e se batendo e se agarrando um com os outros lá. Pra quem não conhece a regra, no começo é esquisito, é chato, é feio, é parado. Quando a gente aprende a regra, fica até mais legal de ver. Eu até acompanhei no final do ano e o Super Bowl também eu assisti. Quem viu esse jogo lá que eu tô falando vai entender. E quem quiser também procurar as notícias aí pode procurar. O jogo foi decidido no final, faltando 10 segundos, sei lá. O cara fez um passe assim. O que eu quero dizer com isso? Tem comparação os dois esportes? Não tem comparação, é tudo diferente. É com a mão, o outro é com o pé, né? O nosso aqui é do Brasil, a gente tem 5 títulos. O outro lá a gente não sabe nem jogar direito. Tem um time em Fortaleza, se não me engano, tinha uns times até um tempo atrás que jogavam no Castelão. Mas eu quero chamar a atenção não para o esporte em si, mas para a forma como os caras tratam o esporte. Por quê? Lá tem as posições lá dos caras e tem marcação individual, tipo assim, o cara sabe o que o cara do outro time vai fazer, vai estudar o cara do outro time. Então, quando acontece isso, eu acho que o pessoal que é técnico, que estuda para isso, o cara tem que ver, cara, vai ficar um cara fora da área, deixa um marcando. Ah, mas vai ser o cara que é o atacante? Que deixa o cara que tá marcando, entendeu? Para não acontecer, por exemplo, o tipo do segundo gol, que foi o segundo gol. Foi um gol bonito, um golaço, não foi nada de culpa aí do Fernando Miguel. Teve um pessoal que quis crucificar aí o goleiro. Talvez ele falhe mais aqui pra frente, não sei, ele falhe outras oportunidades, mas acho que naquele segundo gol não foi. Quem já foi goleiro, nem que seja de futebol de salão, sabe que é difícil você ficar ali, a bola vem, quando o cara vê, ela tá em cima de você. Não é desse jeito assim fácil, dizer que o cara levou. O terceiro gol, todo mundo viu. Quem não viu, sugiro que veja a outra câmera por trás. A bola desviou, ou seja, é gol de clássico mesmo, gol de virada, gol de emoção, que desviou no zagueiro. O cara baixa um lado do corpo, botou a mão para trás, que é o padrão para não ser pênalti, e a bola bate no cara, desvia e enganou o goleiro. Mas a jogada em si, quando o cara sai lá da esquerda e vem puxando pro meio, driblando, eu tenho 2 jogadores do Ceará que ficam na frente dele. Tá, também não é para chegar e fazer o pênalti, como teve aquele pênalti ridículo lá eu acho que foi do primeiro jogo da final do Cearense do ano passado. O pênalti que o Ceará fez ali que
Até hoje, quando a gente viu lá o final da temporada do 2022, falando sobre os bets lá, o cara fala, pô, o cara apostou em um pênalti e ele fez o pênalti, só pode. Não dá pra fazer esses pênalti bobo hoje em dia. Como teve um pênalti bobo ontem, vamos combinar. Mas se a gente parar pra pensar bem, mais uma vez, sem tirar os méritos dos jogadores dos gols do adversário, foram gols que o Ceará parou. O Ceará parou, viu a bola bater na trave, o cara chegar por trás, ingressar na área e fazer o gol. O segundo gol, a bola sobrar para fora da área, tem um cara sozinho, que quem ia marcar chegou atrasado para tentar impedir o chute, a bola entrou. E o terceiro gol, o pessoal fica olhando, tipo assim, lembrou muito, sabe o que? Aqueles gols do Brasil ali na Copa de 70, que o Brasil chegava tocando, todo respeito ao melhor time que a gente teve aí de seleção, né, para ganhando Copa, mas o pessoal tinha uma marcação meio assim esquisita comparada com o futebol de hoje, que ficava olhando pro cara, entendeu? Deixar chutar e tal. Não tô mandando fazer pênalti, não é isso. É chegar com a marcação que impeça o cara de sequer de mexer, entendeu? De chutar. Mas faz parte, ninguém pode mudar o passado. O que aconteceu ontem não dá para mudar. Mas eu vejo assim, levou o primeiro gol, 2-1, era para ter sido outro padrão de jogo, outro nível. O Jair me entrou até bem e tal na cobertura. E eu cheguei a colocar, né, a apostar ontem o seguinte, com sinceridade. Se não fosse a falta de, sei lá, de senso, de frieza mesmo, não fosse um clássico ontem, inclusive a gente pode até enquadrar isso como um erro, como eu li na notícia aqui da súmula, né? A expulsão do Pikachu, se o juiz fosse olhar direitinho, óbvio. Na hora lá com o apito na boca, agora é muito fácil, vendo cheio de câmera, com quase 24 horas depois é muito fácil dizer. Na própria transmissão que eu estava ouvindo, o analista da arbitragem falou que ele errou porque a bola talvez não entraria. A bola poderia pegar na trave e sair ou pegar na trave. Então foi uma infelicidade para o atleta do adversário, para a gente foi uma felicidade, porque talvez aquela bola provavelmente, obviamente, não entrasse, né? Provavelmente seria na trave ou diretamente para fora. Mas o pênalti foi claro, né? A gente percebe que há a intenção de erguer o braço, eu não sei, o jogador realmente perde aquela noção espacial, ele não sabe se ele está dentro do gol, se está fora, se está na linha, a gente vê muito isso. Algumas defesas de goleiro que a bola claramente vai para fora, o goleiro vai no instinto de defender e põe para escanteio. Mas sinceramente foi a nossa sorte, né? E o saldo mais positivo dessa situação toda aí, dessa, digamos assim, do jogo, foi o gol do Saulo Mineiro. Quem lembra quando ele voltou pro Ceará, acho que ele fez um gol na estreia dele, se não me engano, no Brasileiro. Fez um gol bonito e tal, e até o momento tá devendo por tudo que tá acontecendo no Ceará atualmente. O Pulga tá arrebentando aí, fazendo muitos gols, o Ailon também. O pessoal tá vendo aí uma grata surpresa aí, a contratação do Ailon. O Ailon tá aparecendo, tá fazendo a parte dele, né? Que é fazer gols e tudo mais. Isso foi muito positivo no caso pro Ceará. Outros comentários que eu fiz aqui, o pessoal até não concordou e tal. Tem toda a liberdade, a gente está aqui, ninguém aqui é dono da verdade, a gente está aqui dando palpite mesmo. Hoje de torcedor, é conversa de bar, é conversa de amigo. Todo mundo tem todo o direito de ter opiniões diversas, diferentes aqui. O bom da gente ter essa liberdade aqui é isso. Eu cheguei a comentar que ontem o Pulga, ele deu um batentezinho, ele achou uma limitação. Eu não estou dizendo que essa limitação vai ser permanente para ele, para a atualidade. Foi uma limitação que a gente encontrou agora, no 8º jogo. E aconteceu como poderia ter acontecido no segundo, como poderia ter acontecido na Copa do Nordeste, ou só no Brasileiro, mas aconteceu ontem. O Pulga ontem encontrou uma limitação, não digamos assim, a marcação foi totalmente desproporcional, foi só em cima dele, não vi isso. Sinceramente eu não vi isso, mas houve uma limitação sim do Pulga, porque muito também por ele não ter sido municiado como estava sendo nos jogos anteriores, né, para fazer os gols que ele fez. E também porque a gente sabia que não iam deixar o Pulga livre. Eu acho que quem viu os gols do Ceará, qualquer time que jogue hoje com o Ceará vai saber que vai ter uma marcação diferente no Pulga, e principalmente também naquelas pessoas que permitem ao Pulga
de desenvolver as jogadas dele. Ontem ele teve uma chance, né? Que ele pegou o Tinga passou lotado por ele, né? Na hora eu comentei assim, quem tava vendo o jogo comigo, rapaz, eu acho que o Tinga apostou no gol do Pulga, porque esse drible do Pulga aí, um cara com a experiência do cara levar, vou te contar, viu? Mas na hora de chutar, infelizmente, ele só recuou, digamos assim, pro goleiro. Quem joga mesmo, o pessoal fala que é profissional, o cara fala, cara, na hora que você corta, você não tem mais o que fazer. De novo, acho que eu falei isso aí, cara, na hora que você corta e vai chutar, não tenta colocar. Você coloca quando tá longe, quando o goleiro tá adiantado. Cara, se você corta, cara, fecha o olho e senta a porrada, nem que depois dê dor na perna, entendeu? Nos 3 dedos lá no pé onde chuta. Então, tipo assim, já que tu cortou, não facilita a vida do goleiro. Mete a porrada e manda o cara se esticar, deixa ele se consagrar na defesa dele. E eu acho que o goleiro até o João Ricardo até encaixou a bola do Pulga, se eu não me engano. Mas faz parte. Depois eu não lembro de ter visto ele, obviamente até o lance que originou o pênalti, ter feito muita coisa. Eu acho que a marcação nele ontem, não sei se porque a bola não chegou nele, ou onde ele recebeu a bola não tinha como ele fazer aquele lance final ali de um lado para o outro para poder chutar e fazer os gols que ele fez ao longo do ano. Mas eu achei que ontem encontraram limitação para ele, ou seja, trabalhar melhor, não sei, mudar de lado, isso aí não é coisa pra gente, é coisa pro Mancini, coisa de gente que entende muito mais de futebol, que tá lá no dia a dia treinando, sabe das capacidades, das qualidades do jogador, o cara pode fazer. Pode ter sido isso também, né? A falta de bola chegando nele não fez com que ele tivesse tão bons resultados. Não estou falando de falta de gol, né? Mas a ofensividade, ou seja, digamos assim, vou falar num termo bem popular, bem simples. Fazer o Pulga dar trabalho para os zagueiros adversários, né? Para plantar os zagueiros. Nosso saldo negativo aí, a expulsão do zagueiro, do Matheus. O cara estava jogando bem, jogando tudo, entregando tudo, fez gol, né? Mas infelizmente é isso, coisa de psicologia já. Cara, tu tá ganhando, não lembro se a expulsão, não, acho que já tava 2-0 quando foi expulso, isso, tava 2-0 já. E, cara, não tem o que fazer. O jogador do Fortaleza começou a confusão. Eu cheguei a colocar aqui numa postagem, eu não tô mandando ter sangue de barata, eu não tô mandando o cara me dar porrada e me ofender, sei lá, rola com os paradas, sei lá, o que dedado, o que rolar aí dentro do jogo. Não é isso, é você ter aquela capacidade assim, cara, deixa esse negócio pra lá, o cara tá querendo brigar, ou chegar alguém, o capitão, não sei, a liderança ali na hora do time, tira o time de lá, cara, não discute não, a gente tá ganhando de 2-0, final de primeiro tempo, deixa o cara receber o amarelo dele e acabou, né? Mas fica lá aquela confusão, aquele bate-boca, trazendo pra dentro do campo aquele clima que já tá na arquibancada ali, aquela rivalidade toda, mas você é um atleta, você é um profissional, cara, não dá. É assim, não é pra ninguém brigar em lugar nenhum pro futebol por motivo nenhum. Essa não é a questão. Mas nunca ali, cara, tu tá no campo, é um atleta profissional que nem você. Então, o cara fez a falta, reclama com o juiz, chega outro cara, pede pro cara, não faz isso não, você vai machucar o companheiro. Mas essas brigas aí não rendem nada. Eu não vejo que o cara, eu vou ameaçar o cara aqui porque eu sou... Não vi isso. Não adiantou isso. E no frigir dos ovos ali, quando a gente faz a conta mesmo ali, do lápis, mas o cara expulsou um de cada lado. Mas o prejuízo maior, tático, tudo mais, eu acho que foi nosso. Ninguém aqui vai discutir que o prejuízo maior, quem realmente demonstrou ficar com um a menos, parece que foi expulso só o jogador do Ceará, pela importância que ele estava tendo dentro do jogo. Então, é uma hora de você chegar assim, cara, o cara sofreu a falta e tal, vai lá, ajuda e tal, faz o atendimento médico e tal, fala pro juiz que tá errado, que tem que ter o cartão e tudo mais, mas aquelas confusões ali eu não sei, eu não entendo, não acho que não agrega muito, né? E o prejuízo, eu acho que o prejuízo maior foi nosso. Se eu expulso um de cada lado, um tá jogando muito bem, e o outro tá jogando mal, você no fundo tá ajudando só um lado. E isso que parece que realmente aconteceu, né?
É isso que aconteceu ontem. O Ceará foi mais prejudicado com aquela expulsão, mesmo tendo um jogador também expulso do outro time. O Ceará teve um prejuízo maior. E a gente sabe, eu estava vendo a transmissão, né? Então quem analisa a arbitragem falou na hora que o cara falou o seguinte, na hora lá, ele disse assim, ó, o juiz aplicou certinho o que a gente aprende no curso. Expulsão de cada lado, isso cria confusão, ou seja, pro lado do juiz fica fácil, pronto. Expulsei um de cada lado, não alterou o placar, não foi pênalti, não expulsei só um de um lado e aliviou a situação. Ou seja, mas peraí, qual é a regra? A regra é essa? Então, a jogada, se eu não me engano, era para ter sido só um amarelo pro jogador do Fortaleza e acabou sendo expulso o jogador do Ceará, ou seja, o prejuízo foi todo nosso. Foi todo nosso, então isso aí tomara que seja trabalhado daqui para frente para não ter esse prejuízo, porque na volta ficou mais complicado. Houve quem dissesse também que o Mancini mexeu errado. Senhores, realmente nessa parte eu vou ficar devendo, eu entendo muito pouco dessa parte de análise tática, entendo muito pouco de vou colocar fulano e tal. Mais uma vez, o pessoal fala que o cara tirou o Castilho, não sei o que, vai colocar outro, mas às vezes é cansaço, às vezes é necessidade mesmo de fechar um lado, de fazer alguma coisa, e saber que do outro lado também tem um time que está querendo ganhar, está vindo para cima e não tem muito o que fazer não. Às vezes eu tenho que substituir mesmo. Isso faz parte. Das atuações individuais em si ontem, não só pelos gols, obviamente. O Matheus, que fez o gol, estava bem, mas acabou sendo expulso, né? Foi um prejuízo imenso pra gente. Já falei, o Ailon pelo gol dele lá, pela postura dele. O Jair entrou bem. Eu acho que eu vi alguma coisa, o pessoal falando que talvez o ideal fosse ter voltado com o Jair na zaga. Não sei se ele tem essa característica de também ser zagueiro, não sei. Ele deu uma chibatada ontem no... Chibatada não, que eu acho que foi na bola, né? Foi só cena mesmo. No Galhardo ali na lateral direita, que o pessoal gostou pela postura dele e tal. O cara deu a porrada e saiu andando, o juiz nem viu que foi ele, né? Então achei muito legal. Sobre o pessoal criticando aí o goleiro, a gente sabe que tem os partidários aí do Richard, tanto tem e agora aumentou muito mais, sempre teve, porque o Richard tem essa identificação maior com o clube, obviamente, por tudo que ele fez ano passado, pelo que está fazendo ainda esse ano aqui em relação à titularidade. Ontem eu não vi falhas assim decisivas do Fernando Miguel. Posso estar enganado, mas eu não vi. Eu vi a falha que ele teve ontem, eu vou dizer assim, eu acho que ele corrigiu. Foi aquela bola que ele espalmou. Tava chegando um cara ali na área, ali foi no primeiro tempo ainda. Ele foi lá e tirou de tapa ali para afastar, né, digamos assim, corrigiu, fez a parte dele. Nos gols, eu não vi, assim, digamos, o cara não vi um corpo mole e tal. O segundo gol não dava para pegar. Quem vê o gol por trás vê que a bola vem saindo, né, para pegar na bochecha da rede. Então, tipo assim, pessoal, saibam que não é fácil, não é assim, jogar a luva não é fácil de pegar essa bola não, tudo bem. E o terceiro gol desviou, gente. Então, assim, eu tô passando pano pro cara? Não tô, né? O goleiro tá lá para pegar a bola mesmo. Então, se ele pegasse os 3 gols ali e tal, a bola da trave rebatida, ele defendesse o segundo gol, quando defesasse, defendesse o terceiro gol, ele ia estar só cumprindo o papel dele. Infelizmente isso não aconteceu e o Ceará levou 3 gols. Me incomoda essa situação, né? Mais uma vez, o pênalti existiu, o pênalti foi merecido, estava dentro do tempo regulamentar ali dos acréscimos que já foram dados, mas a situação que me incomoda desde aquele jogo ali com Altos é essa necessidade do Ceará, entendeu? Ter que reagir, final de jogo ali. A gente sabe que pra gente que é torcedor é muito bom. Você tá lá na arquibancada, final do jogo, teu time vai, empata, ganha, é muito emocionante. Ontem eu imagino que o pessoal tava ali atrás do gol ali na hora que o Saulo fez o gol, que o pessoal correu ali pra arquibancada ali pra comemorar. O pessoal do banco, deve ter sido uma emoção. Pra quem tá no estádio é única. Só que
me incomoda um pouco por conta do tempo em que está acontecendo essa reação, esses gols, e até que ponto a gente vai conseguir fazer isso. Talvez chegue um momento, eu pessoalmente prefiro matar o jogo ali no primeiro tempo, matar o jogo ali os 30 do segundo tempo e administrar, ou principalmente, como o Ceará fez, e eu até comentei em alguns vídeos do passado, continuar atacando, não abdicar, fazer gol sim no final, mas fazer o sexto, fazer o quinto, como aconteceu com o Atlético Cearense e com o Caucaia, e não esperar ali aquele finalzinho ali. Vai chegar uma hora que vai precisar dessa reação, mesmo que o Ceará tenha esse potencial de reação, como demonstrou já pela segunda vez em poucos dias, vai encontrar um time que vai ser mais cascudo, um time mais experiente, que vai segurar mais a bola, que o cara vai cair, que vai diminuir o ímpeto, digamos assim, né, do Ceará. Então, sei que é emocionante a gente ganhar no final, empatar no final, tudo mais. Só acho que a gente talvez não possa ficar dependendo muito disso, porque lá na frente vai encontrar um time que vai conseguir um empate ou vai conseguir estar ganhando e ficar segurando, amarrando o jogo, e não seja possível. Então, não contar. Ontem obviamente era clássico, então tudo que aconteceu ontem valeu. A virada de tempo ganhando 2-0, você perdeu o resultado depois do 3-2. Ainda bem que o Ceará, pelo placar, ele não se entregou, porque continuou atacando e conseguiu o pênalti na jogada de ataque, ou seja, o Ceará não ficou tocando a bola para trás ou com o time cabisbaixo, isso é muito importante. Mas saber que a temporada não é fácil, né? A gente encontrou essa dificuldade agora já no Campeonato Cearense. Todo mundo vê, a gente já percebe isso desde o ano passado, a fórmula do Campeonato Cearense e a forma de disputa que se repetiu agora nesse ano, todo mundo sabe, eu acho que a gente já sabe disso. Quem deve ficar mais revoltado, obviamente, é o pessoal da torcida de Ferroviário, de Horizonte, de Floresta, de quem mais se classifica. A gente sabe, obviamente, que o campeonato ele é direcionado, né, para chegar na final Ceará e Fortaleza. Nunca vai chegar, eles vão chegar e colocar Ceará e Fortaleza no mesmo grupo para um eliminar o outro antes da final. Vai ser muito difícil isso acontecer, é muito difícil a federação chegar nesse nível. A gente sente, a gente percebe, é óbvio, né? Quem não percebeu, eu acho muito difícil alguém ter percebido ainda que tem um direcionamentozinho aí de fazer Ceará e Fortaleza chegarem na final, bater o grande clássico, o duelo, a arquibancada cheia, o espetáculo, a festa e tudo mais. Obviamente que às vezes no percurso dá algum problema, um ou outro pode se enrolar aí, pegar um time do interior, o próprio Ferroviário, um time mais aguerrido, que não se entregar, jogar um jogo no interior, em outro estado, fora de Fortaleza, acabarem se enrolando e não chegar na final. Pode acontecer. Tudo pode acontecer no futebol, mas obviamente que há um direcionamentozinho, a gente sabe disso, até ali na hora de assinar ali o regulamento do campeonato, existe esse direcionamento para que os dois cheguem na final. Faz parte, né? Um vai ganhar o vice, outro vai ser o campeão, mas nada impede que os times aí que se classificaram para a segunda fase cheguem também na final, né? Futebol, o bom do futebol é isso, né? Esse imponderável aí, que não importa se chegar com dinheiro, com milhões. Eu cheguei a comentar no passado que o Ceará ficou melhor que o Flamengo, que o Ceará pelo menos teve um título, que foi da Copa do Nordeste, e o Flamengo nem um título teve, né? Guardadas as proporções em relação aos investimentos que cada um tem no ano. Então o jogo de ontem foi muito bom para quem estava assistindo, muito emocionante. Imagina estou no estádio como deve ter sido essa gangorra de emoções aí. Valeu muito a pena, né? Foi apenas o primeiro clássico rei do ano. Deve ter mais outro, acho que na Copa do Nordeste deve ter outro, se eu não me engano. E muito provavelmente a gente espera que ocorra também, se repita isso nos jogos das finais. Eu durante algum tempo ali, alguns minutos ali do jogo, eu fiquei com medo quando estava 3-2, obviamente, porque o trabalho até então está sendo um trabalho, né, compensador, mas na verdade a gente tem que ser bem prático aqui, né? Como está na minha bio aí, tem que ser bem estoico aqui. É ser prático e ser consciente. Para uma situação como a nossa atual, o Ceará indo para o segundo ano de Série B do Brasileiro, com as aspirações que tem, com as dificuldades que está tendo, com tudo que está surgindo aí para o Ceará vencer, dentro e fora de campo, é dívida, é tudo mais, a gente condicionar pelo menos a parte aí da comissão técnica, tipo assim, cara,
Essa é a verdade. O time joga bem, o time está fazendo os gols, o time está com os destaques aí, o time está apresentando uma evolução, pelo menos do que foi apresentado ali no final do ano passado. Obviamente, a gente acabou o ano com derrota, acabou o ano sem subir para a Série A. Mas a verdade, na verdade, a gente sabe disso. São coisas bem práticas e bem... É a política, digamos assim, do futebol. A gente condiciona esse ano do Ceará, e principalmente o trabalho de comissão técnica. Ou é taça, ou é o acesso. A gente sabe disso. E como o acesso só vai se dar ali a partir do meio do ano, então essa primeira parte do ano aqui, né, ganhar um campeonato cearense, ele vai te dar liberdade, vai te dar estabilidade para concluir uma Copa do Nordeste, como foi exatamente o caso do ano passado. A gente perde o campeonato cearense, mas ganha a Copa do Nordeste. E na época eu cheguei a comentar que talvez tenha sido a nossa pior ilusão, que a gente esqueceu, meio que anestesiou os problemas que o time estava apresentando já em função do título da Copa do Nordeste. Tanto é que chegou no Brasileiro, tinha pouquíssimos nordestinos e o Ceará ainda conseguiu, digamos assim, não subir, né? Por conta dos resultados, né? da performance muito aquém do desejado que o Ceará teve. Então, nessa situação a gente condiciona, fica muito difícil. Eu não estou dizendo que não pode acontecer, que tudo vai ser estragado, que é obrigado a ganhar, não é isso. Mas a gente sabe como funciona pela velocidade, pelo tempo curto que é o Campeonato Cearense. A gente já vai agora entrar naquela fase que pelo menos os dois times, como foram classificados em primeiro dos seus respectivos grupos, vão descansar para aguardar quem vai ser o outro semifinalista, digamos assim. Então é curto o Campeonato Cearense, ele é bem rápido. A Copa do Nordeste a gente já está indo para a quarta rodada, então daqui a 2 rodadas, vamos dizer assim, já está passando da metade, né? E vai começar tipo assim, ó, o que a gente vai brigar para não se enrolar lá na frente. Esse ano eu acredito que vai ser muito mais disputado do que no ano passado. Vai ser um pouquinho mais complicado, né? Pelos interesses que tem, obviamente, ninguém vai querer que o Ceará ganhe de novo. O Ceará ganhando esse ano seria tetracampeão, ninguém vai querer deixar isso, vai ser muita dificuldade para o Ceará. Então, a estratégia que eu cheguei a comentar antes de começar a Copa do Nordeste, eu acho que tem que ser mantida. Bota para viajar o time que se chama alternativo e deixa o time principal aqui focado exclusivamente no Campeonato Cearense, né? Sei que é uma sacanagem o time alternativo fazer um bom trabalho, fazer um bom papel e lá no final do meio para o final da Copa do Nordeste aparecer o time principal para jogar. Mas eu acho que tudo isso aí deve estar sendo discutido a nível de comissão técnica, diretoria, conselheiro, sei lá, tá todo mundo vendo isso. Então, para mim o elenco ele é um só, né? O elenco para mim é um só. Quem está lá, obviamente, tem condição de jogar em qualquer campeonato, em qualquer torneio, mas até agora, né, em termos de resultado, assim, friamente, estatisticamente, de apostas, né, o Ceará está invicto. Não sei quantos times do Brasil estão invictos ainda. Ontem a gente viu que tem muito espaço para evolução, muito espaço. O jogo valeu por conta disso. A gente viu o quanto de prejuízo que tem a gente perder um zagueiro com um nível de jogo que estava apresentando ontem lá o menino que foi expulso. Saber que às vezes ele vai ter que sair do jogo. Ontem foi expulsão, mas pode ser cansaço, pode ser contusão, pode ser o que for. Então, mais importante, peça para repor aquela condição. Mais uma vez, não entendo o suficiente de futebol para saber se ali na expulsão o Mancini já era para ter colocado reposto outro zagueiro, colocado mais 2 zagueiros, sei lá, tirado o Puga, tirado o Castilho, tirado o Ailon ali já, para repor o espaço que o zagueiro deixou, para não tomar a pressão que tomou no segundo tempo quase inteiro, né, digamos assim. Mas pelo menos ter peça para repor, né? Eu voltaria do intervalo já com o time mais fechado, postado por contra-ataque, não sei,
ter trocado. Infelizmente não deu para manter o Castilho o tempo todo, por conta de, eu acho que até do desgaste natural que ele tem, pelo bom futebol que tem mostrado aí, pelo desgaste que acontece com ele durante o jogo. Richarlison ontem, se não me engano, pelo menos não levou amarelo, então para mim tá ótimo quando isso acontece, né? Levou uma porrada lá, acho que ele que causou o cartão amarelo no marcador dele, e era até o cara que onde estava o jogo Fortaleza direcionado, então eu acho que o cara no segundo tempo foi substituído, ou seja, Richarlison conseguiu tirar o cara, né? Então, mas a gente ainda precisa de um pouquinho mais ali, principalmente pelo que eu vi no Ceará, assim, não, mais uma vez, não vou tirar mérito de ninguém, mas aquele primeiro gol, né, eu podia ter levado 10 gols do Ceará, sem problema nenhum, não é isso, mas aquele primeiro gol, vamos colocar o primeiro, o segundo foi um golaço de fora da área, faz parte, é clássico, Castelão quase lotado, e sempre existe isso, mas aquele primeiro gol, foi o Ray Ramos, ficar de costa, olhando, ver o cara chegar, eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que ficar mais ligado, tem que ficar mais, sabe, pilhado, não em relação a ser agressivo ou fazer falta, mas é ser ligado da bola mesmo ali, entendeu? Não dar chance. Se a gente segura mais um pouquinho ali, não estou dizendo que a gente não ia levar gol, que ia sair 2-0, talvez saísse 2-1, né, lá na frente, até 2-2, mas aquele primeiro gol, eu não vou falar nem do terceiro não, que desviou e é o imponderável, vou dizer assim, a sorte mesmo, né? Mas aquele primeiro gol foi meio doído, eu achei meio, sabe, não sei se é porque eu tô vendo aqui agora de novo, aqui no replay, mas aquele primeiro gol foi meio esquisito de você ver, mas tava pressão, bola na trave e tal, mas aí é que tá, essa pressão faz parte, é o que o outro time tem que fazer e não tem pra onde correr, tem que ser assim mesmo. E no fim, né, mais uma vez a gente entender que nem sempre vai sair aquela bola na trave contra o Altos que sobrou no pé do Eric Puga, que fez o gol de empate, e nem sempre a gente vai ter um cara sem essa paciência, sem essa frieza, essa calma, que não vai meter aquela mão na bola ali, que eu acho, não sei, eu posso estar enganado aqui pelo ângulo e tudo mais, eu acho que não ia no gol, e tanto é que até o juiz viu isso e aplicou essa regra para expulsar o outro jogador lá do adversário, e graças a Deus o Saulo conseguiu converter o pênalti. Então tem que ajustar algumas coisas, não são coisas difíceis, não são coisas impossíveis, não se trata de falta de peça, não se trata de falta de competência, de capacidade do time de reagir, de fazer gol, de tudo mais. É uma questão de basicamente se manter ligado os 90 minutos. Se manter ligado os 90 minutos e saber que o jogo só acaba quando termina, né? E esse poder de reação, ainda bem que está tendo, espero que continue tendo sempre, né? Que nunca falte esse poder de reação do Ceará. Mas não depender só desse poder de reação no último lance, no último minuto, no imponderável, em que alguém do time... podia muito bem ter acontecido ontem do juiz não ter visto essa mão, lembrando que a semana inteira o pessoal ficou discutindo que não ia ter VAR, né? Como não ia ter VAR, o pessoal ficou discutindo, que não sei o que e tal, acabou saindo pênalti para o Ceará, né? Ainda bem que foi esse pênalti claríssimo, que a TV viu, na hora viu, o juiz viu, então não dá para discutir, não vi ninguém do outro lado discutindo se foi ou não, foi mais, talvez até brigando com o próprio atleta, com o próprio jogador, porque foi uma infantilidade, foi uma infelicidade, digamos assim, do futebol, mas a gente não pode contar com isso sempre. Se é um pênalti não tão claro como o que foi ontem, talvez o Ceará saísse aí derrotado no jogo que ia entrar para a história, infelizmente não nossa, mas lá do outro lado, por conta da virada que tinha sido. Então, 3-3 está mais do que justo, um em cada tempo lá teve seu domínio, e para primeiro clássico foi emocionante, tanto é que estão colocando aqui que no Brasil inteiro estão dizendo que foi o melhor jogo até o presente momento. Então por enquanto é isso, nosso próximo encontro aí vamos marcar para a semana, para ver como é que vai ficar a situação agora, mais uma vez, vira a chave, muda o foco, nosso adversário agora, como já passou o Clássico Rei, nosso adversário se chama
ABC de Natal. Mais o importante agora é ganhar também esse jogo do ABC de Natal, mais uma vez em casa, né? Vira obrigação pela situação para ficar tranquilo na Copa do Nordeste. Essa tranquilidade resultar em um trabalho também mais tranquilo para deslanchar aí e descansar esses 10 dias que vai ter entre hoje, 11 dias entre hoje e o próximo jogo, e descansar também para o próximo jogo do Campeonato Cearense, aguardando quem vai ser o semifinalista junto com o Ceará. Valeu, pessoal.